Noé e o dilúvio, julgamento e salvação. Noé, o homem justo em geração perversa. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Em um mundo completamente corrompido, onde toda a imaginação dos pensamentos do coração humano era só má continuamente, um homem se destaca. Noé é descrito com 3 características fundamentais: justo, tzadik, alguém que vive de acordo com os padrões divinos; perfeito, tamim, íntegro, completo, sem mancha moral; e alguém que andava com Deus, a mesma frase usada para descrever Enoque. Noé não era perfeito no sentido de sem pecado. Isso seria impossível em um mundo pós-queda. Mas ele era íntegro em seu caráter, consistente em sua devoção, fiel em meio à infidelidade universal. Enquanto toda uma geração mergulhava cada vez mais fundo na maldade, Noé remava contra a corrente, mantendo-se fiel ao Deus que seus contemporâneos haviam abandonado. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Gênesis 6, 10, 11. O texto repete a avaliação. A terra está corrompida. A palavra hebraica shachat significa arruinada, destruída moralmente, estragada até o âmago. E o resultado prático desta corrupção é chamas, violência descontrolada, brutalidade generalizada, o forte oprimindo o fraco sem restrição. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6, 12. Deus vê. Ele sempre vê. Nada escapa aos seus olhos. E o que ele vê não é apenas alguns indivíduos pecando, mas uma corrupção sistêmica, universal. Toda a carne havia se desviado. O plano divino, salvação através do julgamento. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis 6:13. Deus compartilha seu plano com Noé. Esta é uma marca de relacionamento. Deus não age arbitrariamente ou em segredo com aqueles que o seguem. Abraão mais tarde seria chamado amigo de Deus, e Deus declararia: ocultarei eu a Abraão o que faço. Gênesis 18:17. Da mesma forma, Noé é informado do julgamento vindouro. Mas o julgamento não é o fim da história. Junto com a sentença, vem um plano de salvação. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Gênesis 6:14. A arca não é apenas um barco, é um instrumento de preservação divina, um meio pelo qual vida será salva no meio da destruição. As especificações são detalhadas, e desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Gênesis 6, 15, 16. Um côvado era aproximadamente 45 centímetros, fazendo da arca uma estrutura massiva, cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Era maior que um campo de futebol, com capacidade de mais de 40 mil metros cúbicos. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Gênesis 6:17. O método do julgamento é revelado: água. Irônico que a mesma água que dá vida agora trará morte. O dilúvio será universal. Tudo o que há na terra expirará. Esta não será uma inundação local, mas um evento catastrófico global. A aliança, a primeira menção, mas no meio da sentença de morte vem uma promessa de vida. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis 6:18. Esta é a primeira menção da palavra aliança,
Berit, na Bíblia, um conceito que se tornará central em toda a narrativa bíblica. Uma aliança é mais que um contrato, é um compromisso de relacionamento, uma promessa solene, um vínculo que transcende circunstâncias. Deus não está apenas salvando Noé e sua família arbitrariamente. Ele está entrando em relacionamento de aliança com eles. A termos, construir a arca, entrar nela, preservar os animais, mas fundamentalmente é baseado na graça. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie. De todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Gênesis 6:19-20. A arca não salvará apenas humanos, mas representantes de toda a vida animal. Deus não abandona sua criação completamente. Ele preserva um remanescente. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Gênesis 6:21. Provisões devem ser feitas. Esta não será uma jornada curta. Comida suficiente para alimentar uma família e um zoológico inteiro por um período prolongado deve ser armazenada. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 6:22. Esta frase simples esconde uma obediência extraordinária. Noé construiu um barco gigante em terra seca, provavelmente longe de qualquer corpo de água significativo, pregando justiça enquanto trabalhava, segundo Pedro 2:5, sendo ridicularizado por uma geração cética que nunca havia visto chuva. Alguns especulam, mas ele fez exatamente o que Deus mandou. O chamado final: entre na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. Quando a arca está completa, Deus emite o chamado final. Note que Deus convida Noé para entrar na arca, não apenas para construí-la. A salvação não vem apenas da obediência de construir, mas da fé de entrar. Hebreus 11:7 dirá mais tarde: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. De todo o animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Gênesis 7:2-3. Aqui há uma distinção entre animais limpos e imundos, conceitos que serão desenvolvidos mais completamente na lei mosaica, mas que aparentemente já existiam na consciência humana. Os animais limpos são trazidos em números maiores, talvez antecipando sacrifícios futuros. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Gênesis 7:4. Mais 7 dias de graça. Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Ezequiel 33:11. Ele oferece tempo, oportunidade, até o último momento possível, mas o tempo eventualmente acaba. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Gênesis 7:5-7. Noé tinha 600 anos, um homem idoso mesmo pelos padrões daquele tempo. Ele esperou, trabalhou, pregou, construiu. E agora, finalmente, entra na arca com sua família. O dilúvio, as águas do julgamento. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7:11. A data é específica, marcando um evento histórico real. E então, catastroficamente, 2 fontes de água convergem. As fontes do abismo, águas subterrâneas,
e rompem, e as janelas dos céus, reservatórios celestiais, se abrem. É como se Deus estivesse desfazendo sua obra criadora do segundo dia, quando ele separou as águas. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gênesis 7:12. 40, número que se tornará significativo na Bíblia, representando períodos de teste, julgamento e preparação. 40 dias e noites de chuva incessante, enquanto as águas sobem inexoravelmente. E o Senhor o fechou dentro. Gênesis 7:16b. Depois que Noé, sua família e os animais entraram, Deus mesmo sela a porta. Esta é uma imagem linda de segurança divina. Os que estão dentro estão seguros, protegidos pela própria mão de Deus. Os que estão fora, já não há mais oportunidade de entrar. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis 7:24. As águas não apenas cobriram a terra, elas prevaleceram, dominaram, triunfaram sobre tudo. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Gênesis 7:19. Mesmo as montanhas mais altas foram submersas. Continua na parte 6, o novo começo, aliança. Gostou do episódio? Deixe seu like. Isso ajuda o canal a alcançar ainda mais pessoas. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Comente, qual parte te impactou mais hoje? Compartilhe com aquela pessoa que precisa conhecer a verdadeira história da Bíblia desde o início.